Olá, meus irmãos e minhas irmãs, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a Igreja Presbiteriana do Centenário, essa igreja que está reunida aí na sua casa, em tempos difíceis que nós temos vivido. Louvamos a Deus pelas tecnologias, louvamos a Deus por todas as coisas que têm acontecido e porque esta pregação chegará na sua casa. E nós não ficamos sem a palavra de Deus. Na semana passada já não ficamos, cada um se reuniu na sua casa, fazendo o seu culto, durante a semana também, através das orações. E espero que essa gravação seja bênção para você, que você possa ouvir a palavra de Deus e se sentir confortado e abençoado com ela. E a nossa exposição será dada no texto do Salmo de número 46. Eu já expus um pequeno trecho desse salmo durante a semana, enquanto eu estudava para pregar, e achei por bem colocar um trecho dele, para que nossos corações fossem confortados e a nossa esperança e a nossa fé aumentadas. Portanto, faremos a leitura do salmo de número 46 para a nossa edificação. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome e cremos no Senhor, ó Pai. Cremos e temos confiança em Ti. Pedimos a Deus para que neste dia, Pai, nestes tempos, o Senhor seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que possamos confiar plenamente no Senhor, plenamente na Tua provisão, confiando de que o Senhor é o que sustenta todo o universo, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Lemos a Tua palavra agora, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, no entendimento e na compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a praticá-la, Deus, segundo a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Geralmente nós associamos a figura do reformador Martinho Lutero aos textos de Romanos, principalmente ao texto "O justo viverá pela fé". Mas esse Salmo 46 também o identifica, porque foi inspirado neste Salmo que ele compôs o hino Castelo Forte, da qual todos nós cantamos e somos edificados por ele. Ele, em momentos de muita angústia, ele cantava este hino que ele compôs, cuja base, como dissemos, é este salmo. Ele e o seu amigo, Philip Melanchthon, em tempos de angústia, em tempos de dor, na qual eles viviam, tempos difíceis também, eles recitavam este salmo e cantavam o hino: Castelo forte ao nosso Deus, refúgio e fortaleza. Portanto, inspirado neste salmo que, de certo modo, nos traz tanta confiança, nos ajuda a ter confiança em Deus, que todos nós sejamos confortados pela palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer inicial nessa manhã é a seguinte: onde está a sua confiança? Qual tem sido, de fato, o seu refúgio nestes tempos difíceis? Será que você tem pensado que a sua segurança estará numa possível vacina, que eu creio que sairá em breve? Embora ela nos ajude, sim, mas está nela a nossa segurança? Está no governo, está em qualquer outro tipo de benefício terreno que nós tenhamos? Estará no seu dinheiro, caso você tenha ou não?
Estará no que a sua confiança? Na sua habilidade, na sua saúde, na sua destreza? Onde está a sua confiança? O texto nos diz que a nossa confiança deve estar em Deus. E nestes tempos difíceis é um desafio colocarmos a nossa confiança em Deus, porque são tantas notícias ruins, são tantas notícias e variadas, notícias verdadeiras, notícias falsas. A cada momento números são colocados na televisão e o nosso coração fica muito agitado com isso. Onde está a sua confiança? O texto já afirma categoricamente de início: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E sendo Ele o nosso refúgio, nós não devemos ficar temerosos, nós não deveremos nos abalar, porque ainda que tudo se abale, o Senhor não se abala. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e para sempre o será. É interessante nós notarmos isto. Como eu enviei nessa semana aos irmãos, há duas principais coisas que este versículo primeiro nos apontam. Primeiro, que Ele é um refúgio para o qual nós devemos correr, fugir, nos esconder, nos refugiar, porque Ele é a nossa fortaleza. Mas também Ele é um socorro. Em momentos em que nós somos atingidos, nós devemos correr também para Ele. Ele nos dá essa força para podermos passar por momentos de calamidade. Em momentos de refúgio, onde nós não somos atingidos e confiamos em Deus, onde somos livres de tantas coisas as quais nós nem tomamos conhecimento, nós devemos sim dizer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E até mesmo que o salmista disse no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há tempos atrás, eu ando de moto, os irmãos sabem. Eu estava indo a um certo destino e ali no centro da cidade, num dos semáforos ali, um outro motoqueiro parou ao meu lado e me disse assim: você viu? Faltou pouco para que aquele carro te pegasse. E ele apontou para o carro. E eu digo, meus irmãos, eu não vi nada. Deus me livrou. E quantas vezes Ele deve ter me livrado no caminho e me livra? Quantas vezes o Senhor não te livra de perigos que você nem tomou conhecimento, mas Ele também nos livra de perigos reais ao qual nós tomamos conhecimento. E essas coisas podem também nos atingir. Mas há momentos em que nós somos atingidos, o nosso coração sofre, nós adoecemos, nós padecemos falta de alguma coisa. E nesses momentos nós buscamos ao Senhor como socorro, porque é Ele quem nos ajuda. Sofremos, e as calamidades da vida, inimagináveis, podem nos atingir. Mas ainda assim, a nossa confiança está somente em Deus. Nós nos preocupamos tantas vezes, porque será que nós temos colocado a nossa confiança em Deus? É bem possível que esta semana você tenha esquecido de tantos outros problemas. É possível que nestes últimos dias você esqueceu de problemas que talvez lhe preocupassem, problemas anteriores, porque o nosso foco está neste contágio, está neste vírus. É bem possível que você não pense mais em outras coisas, você está focado aqui, neste coronavírus. É possível que nessa semana você tenha deixado de pensar até mesmo no coronavírus. E eu vou dizer por quê. Nós tivemos demandas essa semana. E louvado seja Deus porque Ele livra o seu povo. Por exemplo, o pequeno Benjamin, neto dos nossos irmãos Carlos, presbítero Carlos e Ângela. É possível que enquanto você orava pela vida dele, você não se lembrou do coronavírus. É bem possível que você não se lembrou, e de fato não nos lembramos, porque havia algo urgente acontecendo que demandava nossas orações, a nossa preocupação. E louvado seja Deus porque o Senhor o livrou. Louvado seja Deus porque Ele tem se recuperado bem. Então veja como que o nosso Deus nos protege. Não é porque você não se preocupou com o coronavírus que ele te atingiu. O Senhor tem cuidado de nós.
E também não é porque você não se preocupou com tantos outros problemas que esses problemas te atingiram e te acometeram. Pode ser que alguns deles tenham te acometido sim, tenham te atingido. Mas saiba que o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Tanto o poeta sagrado quanto os nossos irmãos lá de Jerusalém, lá de Judá, sabiam disso. Porque a sequência do texto, nos versículos 2 e 3, falam de uma calamidade da natureza. Ele diz que ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Mas esse texto, no capítulo 2, esse trecho inicia assim: portanto não temeremos, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, portanto nós não temeremos. Ainda que a ordem da natureza se abale. E aqui ele está falando, refere-se ao terceiro dia da criação. No terceiro dia da criação houve separação entre água e terra seca. Mas ainda que essa ordem da criação seja revertida, ainda que tudo pareça uma loucura, tudo pareça não fazer sentido, ainda assim nós confiamos em Deus. Ainda que as águas espumejem e haja fúria nos mares, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O segundo ponto ao qual quero tratar é que há um segredo para a nossa confiança em Deus. Na sequência do texto, dos versículos de 4 até o versículo 7, ele fala da cidade de Jerusalém. E é importante nós termos em mente o pano de fundo, o contexto deste salmo, que está lá em 2 de Crônicas, nos capítulos 18 e 19, quando o rei da Síria, Senaqueribe, ele ameaça invadir a cidade de Jerusalém. E ele já toma de modo soberbo, arrogante, colocando em xeque e desafiando o rei Ezequias e desafiando Deus. Ele diz que, ele e os seus soldados, eles dizem que qual Deus poderia ser oponente para o seu exército? Ele fala que ele invadiu vários locais, onde vários deuses haviam sido... esses deuses, eles eram a divindade daqueles locais, e ele desafia o Senhor Deus e desafia o rei Ezequias. O rei Ezequias, temeroso, vai ao encontro, pede para que as pessoas falem com o profeta Isaías, ele ora ao Senhor. E Isaías manda a resposta dizendo para que ele não tema, porque Deus era com ele. Deus estava com o seu povo. E o Senhor Deus, você pode ler o texto lá em 2 de Crônicas 18 e 19, você vai ver que o Senhor Deus dá ordem ao seu anjo, o anjo do Senhor vai no acampamento do exército da Assíria, passa por aquele local e mata 185 homens. E o rei da Síria volta para Nínive. É um texto muito bom, um texto que vai ajudar você nessa caminhada, vai ajudar a fortalecer a sua fé. Então, este é o pano de fundo. Veja que ele diz que há um rio na cidade, um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus habita no meio do seu povo, o Senhor estava ali em Jerusalém. E foi por isso que o rei Senaqueribe não invadiu as terras de Jerusalém. Foi por isso que ele foi derrotado. E aqui está a nossa segurança também. O Senhor está no meio do seu povo. Não importa o que acometa, o que aconteça com o seu povo. É o Senhor quem nos guarda, o Senhor habita no meio do seu povo. Nós somos povo de Deus. Isso nos leva a refletir não somente sobre o que aconteceu lá em Jerusalém, que é muito importante, mas também a segurança que nós temos durante a caminhada na nossa vida cristã. A segurança que Deus deu sempre ao seu povo, não somente nos tempos bíblicos, não somente na história da igreja, que é riquíssima e há muitos relatos da forma como o Senhor conduz o seu povo. Há também a nossa reflexão para os dias atuais, aos quais nós devemos entender que o Senhor que tem a nossa vida nas suas mãos, que todos os nossos dias estão escritos, de que o nosso futuro não é determinado por nada que nos aconteça, mas é determinado pela vontade de Deus.
mas também fala da nossa esperança eterna. Ele fala aqui da Nova Jerusalém. Este texto ele aponta para tantos outros textos, inclusive para o Apocalipse 22. Porque aqui fala que há um rio que corre na cidade. Lá também vai dizer isso. Lá fala que Deus habita no meio do seu povo. Lá também vai dizer isso. Portanto, nós temos esperança para hoje e para agora. Assim como durante toda a jornada da igreja também esse texto produziu esperança. Mas nós temos também esperança para além daqui. A nossa esperança eterna. Para onde nós vamos morar. Eu tenho falado durante o mês de fevereiro sobre essa esperança, sobre a nossa peregrinação nessa terra. No último sermão eu havia até dito que eu não falaria mais nisso. Mas veja, mais uma vez aparece aqui no nosso texto. Nós não podemos deixar de falar disso. Ainda mais em tempos como os de hoje. Porque pode ser sim que alguns de nós, e você que está me ouvindo agora, pode ser que alguns de nós estejamos infectados. Pode ser que você conheça, e como de fato eu sei que há pessoas que conhecem, pessoas que estão nessa hora padecendo em hospitais, estão entubados. Nós teremos desesperança e desespero nos dias atuais? Precisamos confiar em Deus. O Senhor cuida de nós. O Senhor está no meio do seu povo, cuidando da gente. O Senhor tem os seus planos. É possível que nós não entendamos o que está acontecendo agora, por que tudo isso está acontecendo, mas nós sabemos que Deus tem um plano eterno. Nós sabemos que Deus tem todas as coisas na sua mão. O Senhor não é pego de surpresa em nada. Para Deus não há contingências. O Senhor não teve espanto com o que está acontecendo. Nós devemos confiar em Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O texto aqui no original é aquele, diz que o Senhor é o Jeová Sabaoth. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó está conosco. Nós estamos seguros. Nós somos povo de Deus. E ainda que coisas aconteçam com o nosso corpo, jamais será o nosso fim eterno, porque o nosso fim eterno está nas mãos de Deus. Está na morada eterna, onde o construtor, onde o engenheiro, onde aquele que edificou a cidade é o próprio Deus, como disse o nosso patriarca Abraão, registrado na carta aos Hebreus. A terceira coisa que esse texto nos fala é sobre a reivindicação da confiança. O texto diz assim, o salmista, o poeta sagrado diz: vinde e contemplai. Ele nos chama a contemplar as obras de Deus. E eu quero que você pare agora um momento e contemple as obras de Deus. O texto está dizendo aqui para que se contemple aquilo que Deus estava fazendo naquela época. Daquilo que Deus já havia feito, isso nos vem à memória. O que Deus tem feito na sua vida? O que Ele já fez? O que Ele já fez no povo dele? A condução do seu povo na história? De quantos livramentos você já foi objeto das mãos de Deus? Há tantas coisas que nós devemos refletir agora nesse momento, para que isso nos traga paz e confiança no próprio Deus, para que o nosso coração aquiete, para que nós paremos de ficar transtornados. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. O nosso texto fala de um ambiente bélico. Nós temos ouvido muito nos dias atuais que nós estamos em guerra contra um vírus. Mas veja que o texto fala que é Deus quem põe termo à guerra. Se Deus quisesse, neste exato momento, fazer assim e acabar com tudo isso, Ele faria. Nós não entendemos ainda por que está acontecendo todas essas coisas. O Senhor sabe como trabalha. É possível que, como disse no começo, que em semanas já se descubra algum antídoto, alguma vacina. É verdade. Mas veja que quem põe termo à guerra é o Senhor. Não somos nós. Não será o coronavírus que colocará termo à sua vida.
É o Senhor quem põe termo à guerra. É Ele quem nos dá essa segurança, está aqui na palavra dEle. E a paz a qual este termo, a guerra, nos fala, não é uma paz negociada, é uma paz imposta. O Senhor foi lá no exército lá de Senaqueribe, no acampamento dele, e acabou com a guerra. O anjo do Senhor foi lá e acabou, matou 185 homens. Não será nada que colocará termo à nossa vida em última análise. A nossa vida está oculta e segura nas mãos de Deus em Cristo Jesus, diz o texto de Colossenses. Precisamos ter segurança no Senhor. O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus exaltado entre as nações. Primeiro, no versículo 8, ele diz: ó, vinde e contemplai. E agora que ele diz: aquietai-vos. Nós temos que olhar para as obras de Deus e nos aquietar. Mas o aquietai-vos aqui ele não fala sobre contemplação, você se silenciar e ficar contemplando. Aqui fala de uma ordem, e o termo aqui ele é bem forte. Ele está querendo dizer assim: abaixe os seus braços, é a ideia do original. Abaixe os seus braços, se renda, aquiete-se, aquieta o coração. Não fique lutando contra essas coisas. Abaixe os seus braços e renda-se. E saiba que Ele é Deus e exaltado entre as nações, exaltado na terra. Só o Senhor é Deus. Reconheçamos ou não, estejam as nossas emoções lutando contra este fato ou não. Mas nós temos que pensar e raciocinar e entender que Ele é Deus e aquietar o coração. Baixar a guarda, deixar de ficar ansioso, procurar não ficar preocupado. Nós devemos sim nos cuidar, ter cuidado e ter zelo, mas não nos preocuparmos excessivamente com isso. Tomar os cuidados. As autoridades têm dito: não saiam, e nós não devemos sair. Fiquem em casa e nós devemos ficar em casa. Mas nós devemos nos aquietar, acalmar o coração diante de Deus, nos render. Essa é uma palavra para nós, povo de Deus. Mas essa também é uma palavra para aqueles que estão lutando ainda contra Deus, que não se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. Abaixe a guarda, silencie-se, abaixe os braços e se renda ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É só nele que nós temos a paz. Ele nos deixou a paz, não a paz como o mundo a dá, mas é a sua paz, é a paz do refúgio e da fortaleza. É um momento propício para isso. É propício tanto para nós olharmos para o nosso coração e nos aquietar, nos render diante de Deus. Mas aquele que porventura me ouve, que ainda não conhece a Jesus Cristo, não entregou a sua vida a Jesus, é o momento disso. De se aquietar, se render, abaixar a guarda, de calar-se e dizer ao Senhor: eu quero que Tu sejas o meu refúgio e fortaleza, e se colocar diante das mãos de Deus. Eu disse que este ponto é uma reivindicação, e é uma reivindicação do próprio Deus, quando Ele diz: aquiete-se. Porque Ele é o nosso refúgio. Diz o Senhor: eu sou o seu refúgio. Aquiete-se, abaixe os braços. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso refúgio. Dias difíceis, dias complicados, mas Ele ainda assim é o nosso refúgio. Eu sei que você pode estar preocupado com a sua mãe, que seja idosa, com o seu avô. Essa semana eu liguei para minha mãe e preocupado como estava ela com a saúde. E ela estava bem, mas veja, ela está com anemia. Não é o coronavírus que a atingiu, foi a anemia. Eu liguei preocupado com uma coisa, mas havia uma outra coisa, uma outra enfermidade nela, e ela está bem. Então veja como Deus tem cuidado de nós.
Ele cuidou da minha mãe, tem cuidado de mim, tem cuidado dos meus filhos, tem cuidado dos seus filhos, dos seus netos, de todos aqueles aos quais nós queremos bem, tem cuidado de todas as pessoas. Ele é o nosso refúgio, essa mensagem é para nós, que ela traga conforto, segurança e paz ao seu coração, que não fiquemos transtornados, mas que confiemos a nossa vida, tudo que temos e somos, nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a Igreja do Centenário, que Deus abençoe a Igreja do Centenário que está reunida na sua casa. Breve, e eu tenho fé em Deus que nós estaremos todos reunidos aqui. Os bancos estão vazios aqui na igreja. Mas eu tenho certeza que em breve estaremos novamente nos reunindo aqui, todos nós nos abraçando, sem restrição nenhuma. Mas agora é momento de nos resguardar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus cuide da sua vida e de todos aqueles aos quais você quer bem. Que cuide de todas as pessoas. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, louvamos e bendizemos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Agradecemos e louvamos, bendizemos ao Senhor por tua onipotência. Porque tu és um Deus soberano sobre todas as coisas, sobre tudo, Senhor. Aquieta, Deus, o nosso coração. Que todos nós possamos nos render a Ti, possamos abaixar os nossos braços. Mas nós, ao mesmo tempo, ó Deus, pedimos para que Tu ponha termos, ó Deus, a essa guerra. Que Tu, ó Deus, levante pessoas e homens, abençoe-os, ó Deus, para que eles possam descobrir, ó Deus, a cura, Pai, descobrir o antídoto. Abençoa, ó Deus, esses homens e mulheres que trabalham nos laboratórios, que estão, ó Deus, em todos os lugares pesquisando, Senhor, em nome de Jesus, para que a aflição do Teu povo e a aflição, ó Deus, de todas as pessoas, os moradores, ó Deus, deste mundo, para que nós tenhamos paz, ó Deus. Mas ainda, Deus, que essa paz da cura não venha, que nós tenhamos paz em Ti, que por meio de Jesus Cristo, nós gozemos, ó Deus, desta paz, que só tem, ó Deus, aqueles que têm a Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque Tu tem cuidado de nós, tem cuidado de nossa vida, Deus. E é com essa segurança, tendo o Senhor Jesus, tendo o Senhor, ó Deus, como nosso refúgio e fortaleza, é que nós oramos, ó Deus. Amém. Eu peço que você dê uma pausa no seu vídeo, que cante novamente o hino Castelo Forte. E após cantarmos o hino Castelo Forte, eu impetrarei a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, reunidos em todos os lugares, em todas as casas, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.